paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Quero louvar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um dia de vida que Ele nos concede. Quero agradecer ao nosso Pai pelo dom da vida, por essa dádiva maravilhosa que é viver, e agradecer em especial hoje, esse dia, que nós dedicamos os primeiros instantes, os primeiros minutos dessa hora, desse dia, para estarmos em Sua presença. Como já fizemos aqui, oramos, cantamos ao Senhor, e essa é a melhor parte do nosso dia, amados. Que a gente possa valorizar e se ater a isso, a essas oportunidades que o Senhor tem nos dado. A graça, a bondade e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas é o que nos move, é esse combustível que nos traz aqui nessa manhã, é essa alegria, essa vontade de viver, vem do nosso Pai, porque foi Ele que colocou em mim e em você. E essa dádiva, essa vida que Ele nos dá, nós não temos como pagar nunca isso, retribuir nunca. Podemos todos os dias agradecer e nunca conseguiremos devolver isso ao nosso Pai. A única coisa que nós podemos fazer é aproveitar essa dádiva, esse dom, esse presente da vida e viver para a glória dEle. E devolver essa vida que Ele nos deu em honra, glórias e louvores ao nosso Pai. Essa é a forma que a gente pode agradecer ao Senhor. Hoje, como é o meu primeiro dia aqui, no ano de 2024, eu quero desejar a toda a igreja Abraço, e toda a família, e todos os irmãos que nos acompanham aí pela telinha, aí na sua casa, onde você está. Não sei qual é o momento que você está nos assistindo agora, porque eu creio que isso fica gravado, Mas eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, os seus, e que esse Natal seja repleto da presença do menino Jesus na sua casa, na sua família e no seu coração. Amém? Salmo de número 90, vamos ler e vamos meditar na palavra do Senhor. A gente tem que orar por esse ar-condicionado mesmo, orar e contribuir, para que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos agracie com esse ar-condicionado aqui, para a glória dEle, para louvor do seu santo nome e para a alegria nossa, para refresco nosso. Salmo de número 90, todos encontraram? Enquanto alguns irmãos acham, alguns de vocês, eu vi a expressão no rosto quando eu falei um Feliz Natal, Vocês pensaram assim, irmão Paulo está ficando xarope, doido, desejando Feliz Natal, Já passou, é 2024, mas foi proposital, irmãos. Nós vamos falar aqui hoje sobre o tempo. Não é essa sensação que a gente tem? Passa muito rápido, as coisas estão voando. Essa é a sensação que nós temos. Inclusive, esses dias a Sandra montando árvore de Natal lá com as crianças, os netos, uma trabalheira terrível. Aí passou, aí ela já começa a me encher a paciência. Tem que desmontar a árvore de Natal, tem que desmontar a árvore de Natal. Um monte de cacareco, um monte de bolinho, um monte de coisa, não sei quantas caixas, um monte de tralha. Eu falei para ela, minha filha, é mais fácil fazer, sabe o quê? Pega esse negócio, coloca dentro do saco, do jeito que está montado, e a gente guarda lá no quartinho. Ou então só puxa da tomada, porque daqui a pouco é Natal de novo. Muito rápido, a sensação é essa. Acabou o ano, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, daqui 5 minutos, de novo. A gente comenta no trabalho, na escola, onde a gente passa, na família, onde a gente tem passado, a gente tem percebido essa percepção, é a sensação que nós temos, que o tempo está voando, irmãos. E essa é a nossa conversa aqui nessa manhã. Eu não sou pregador, eu sei conversar a respeito da palavra do Senhor, então eu quero chamar vocês para essa reflexão aqui nessa manhã. Quero convidar vocês a fazer um passeio por alguns versículos da palavra do Senhor. Vamos fazer aqui um turismo em alguns versículos e vamos conversar sobre a brevidade da vida humana, como nós passamos rápido, como o tempo voa,
E o título da nossa mensagem é Tic-tac. O tempo jamais volta. Tic-tac do relógio. O tempo não volta. O que passou, passou. Vamos meditar um pouquinho sobre isso. Preste atenção, irmãos. Eu convido você a me acompanhar. Vai imaginando aí um casarão daqueles de filme de suspense, filme de terror. E a gente sempre vê que lá na parede, lá no alto, num cantinho, tem um relógio de pêndulo, não é? E aí para tudo, aquele silêncio, e aí ele foca no tic-tac daquele relógio. O pêndulo balança, e aquela apreensão, e tic-tac, tic-tac, tic-tac. E à meia-noite, quando dá meia-noite, né, a gente ouve aquele din-dom, din-dom, din-dom. E a gente que está na expectativa do filme, até acelera o coração, o que vai acontecer agora. E é isso mesmo, irmãos, que nós vamos falar. À meia-noite, a qualquer instante, vai chegar para mim, para você, para todos nós. E até lá, o que estamos fazendo a cada tic-tac do nosso coração? Qual tem sido o nosso propósito? Hoje já foi falado de propósito aqui, o propósito de vida, meu e seu. Cada segundo, cada milésimo, cada hora, cada tic-tac. Qual é a nossa expectativa? O que nós estamos fazendo a cada tic-tac que vai gastando, o cronômetro que vai passando, como é a forma que nós temos aproveitado esse fôlego de vida? Salmo 90 é uma reflexão em torno da finitude do homem. Um dos salmos mais antigos, uma lamentação, um cântico de Moisés, uma oração, uma reflexão de Moisés, o Salmo 90. E veja que interessante, possivelmente Moisés escreveu isso refletindo sobre a falta de fé do povo de Israel lá em Cádiz Barneia. Isso depois você lê em casa durante essa semana, para você ir degustando essa palavra, no livro de Números, capítulo 13 e no 14. Você vai ver o povo murmurando. A gente sabe muito bem, a gente conhece essa passagem de cor e salteado. Quando o povo sai do êxodo, da escravidão, e Deus levanta Moisés para liderar aquele povo, e assim que o povo sai debaixo da liderança de Moisés, quando eles encontram as primeiras dificuldades, eles começam a murmurar e se voltar contra Moisés. E naquele momento, nesse cenário, irmãos, Deus sentencia aquele povo à morte. Você vai ver que Deus fala assim para Moisés: todo aquele que saiu do Egito acima de 20 anos não entrará na terra prometida. Então, o povo passou debaixo da liderança de Moisés 40 anos naquele deserto, andando em círculos. E a gente pode observar bem que Moisés, ele conduziu praticamente uma marcha fúnebre durante 40 anos, enquanto todos aqueles não caíssem, adultos, não caíssem naquele deserto e fossem sepultados naquela areia, o povo não iria entrar na terra de Canaã. Nós vemos uma caminhada pelo deserto de mortos vivos, andando e esperando o momento de cair naquele deserto. Irmãos, o pior é morrer sem ter vivido o propósito de Deus em nossas vidas. É uma reflexão, irmãos, não é tão agradável a gente pensar sobre isso. Mas é necessário. Necessário porque isso é a realidade nossa.
dos seres humanos. Mas veja, no Salmo número 90, que nós vamos ler, há muitos temas e palavras nesse Salmo 90, que para a gente melhorar a nossa reflexão aqui, o nosso pensamento, nós precisamos visitar, como eu já falei, o livro do Gênesis, o princípio do mundo, a criação, onde Deus nos colocou nessa terra. Antes, vamos ler Salmo 90, vamos ler do versículo 1 até o de número 12. O quarto livro, Salmo 90, a oração de Moisés, homem de Deus. Preste atenção no lamento de Moisés, irmãos. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrasta os homens são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossas vidas chegam a 70 ou a 80, mas os que têm mais vigor, entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Aqui, irmãos, a gente vê o contraste, a comparação, né, do homem infinito, do homem pó, com o Deus eterno, com o Deus soberano, com o Deus criador, que o Deus atemporal. E Moisés, ele faz essa reflexão, comparando a nossa passagem aqui por essa terra, por esse Egito, e a grandeza de Deus. E eu sempre paro para meditar sobre essa questão da eternidade. É uma coisa que me intriga sempre, porque eternidade a gente não tem nem como imaginar. A nossa mente não tem como alcançar o que é eterno, o que é a eternidade. Antes eu pensava que a eternidade era assim, contar um dia após o outro, né? E conta em 1 ano, e 10, e 100, e 1 bilhão, e nunca acaba. Mas hoje eu consigo compreender que essa eternidade é atemporal. É uma dimensão, é um lugar onde nós não conhecemos e não sabemos, que não existe tempo. Dá para compreender uma coisa dessa? O lugar onde Deus está, não existe tempo. Não tem presente, não tem passado, não tem futuro, para Ele é tudo agora, tudo patente. Se a gente pausar um filme, você vê cena por cena. Para Deus, Deus é isso, Ele passeia no ontem nosso, no hoje, no amanhã. Essa grandeza de Deus. E Deus, ele olha, e Moisés olha para dentro de si, para dentro daquela galera que está conduzindo. Ele começa a refletir sobre a falência do ser humano. Para completar a nossa leitura, vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 1, no versículo 1 ao versículo de número 14. A gente está falando sobre o tempo, irmãos. E vamos refletir esse tempo que tem passado a cada dia por nossas vidas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde, vejam bem, vamos pensar em períodos aí, em ciclos. Passou-se a tarde e a manhã, e o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe água de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se, veja bem, outro período, tarde e amanhã, e esse foi o segundo dia. Disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto de águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com suas espécies, e árvores que com frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e amanhã, e foi feito o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais, preste atenção aqui, para marcar estações, dias e anos. E aí a gente vê esse Deus eterno, fora do tempo, além do tempo. Ele cria o homem limitado e coloca nesse planeta Terra e nos põe prazo, nos coloca o tempo sobre as nossas vidas. Nosso Deus, o Criador, chamou tudo à existência, formou toda a vida na terra. Todo o sistema vivo Ele criou sobre uma esteira. A gente pode imaginar uma esteira, uma plataforma chamada tempo. Podemos chamar esse tempo de ciclos para tentar compreender o mecanismo da vida. E aí a gente pode pensar em segundos, minutos, em horas. A gente pode pensar como nós lemos aqui, manhã, período da tarde, período da noite. A gente tem também dias, semanas, meses. A gente tem anos, décadas, séculos. Quando fala séculos, aí a gente já não cabe mais a gente, né? A gente já fica meio de fora. Tem alguns aí que estão vivendo mais de 100 anos. A gente vê primavera, verão, outono, inverno, as estações, tudo ciclo, tudo período. A gente vê lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. E aí a gente volta para a gente, para dentro de nós. A gente vê criança, a gente vê jovem, a gente vê adulto e a gente vê o idoso. Disse Deus no versículo 4: haja luminares para marcar o tempo, ou para criar os ciclos. E o tempo, irmãos, é o grande vilão, implacável, consumidor da vida humana. Quando a gente é novinho, igual esses jovens que estão aqui, a gente não tem muita noção disso, a gente não tem muita percepção. Antes dos meus 18 anos, eu queria acelerar o tempo, eu queria pisar no acelerador, queria ter logo meus 18 anos, queria ser adulto, queria ser independente, queria poder ir e vir, sem os meus pais estarem me podando, me proibindo. Mas aí, irmãos, foi passando os dias, cheguei nos 18, aí eu vi que a vida não era tão fácil, né? Começa a trabalhar, começa a dívida, e aí foi 20, aí 30, quando chegou 30 e pouco, aí eu vi que começou a ladeira abaixo, eu queria puxar o freio de mão, pisar, colocar, né, reduzir a marcha,
puxar de 200 por hora para 100, para 80, porque a gente vê que a vida passa muito rápido, e esse tempo não para e não volta atrás. Eu quero chamar você para essa reflexão. A gente está entrando agora em 2024, o ano novo, o ano das oportunidades, para a gente pensar, irmãos, para a gente, a cada passo que a gente der, a gente planejar bem, a gente pensar bem o que é que nós estamos fazendo da oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia, a cada minuto, a cada instante. Será que nós estamos jogando fora? Será que nós estamos desperdiçando? E no final a gente vai entender por que dessa reflexão. O que a gente tem feito. Hoje eu estou conversando com vocês aqui. Amanhã o pastor pode estar recebendo uma mensagem, um telefonema, falando assim: irmão Paulo morreu. E amanhã vocês podem estar no meu velório. Eu não sei se é hoje, se é amanhã. Eu não sei se eu vou chegar a finalizar 2024, como nós brincamos aqui. Eu não sei se eu vou ajudar a montar a árvore de Natal desse ano. As guerras estão por aí, os loucos querendo apertar o botão da bomba nuclear, torrar essa terra. Nós que sabemos e esperamos que Jesus voltará para nos buscar, e se isso acontecer em 2024, antes o Senhor virá e nos levará para si mesmo. Não sabemos se vai ter 2025. Então esse é o meu convite a nós pensarmos aqui nessa manhã. O tempo, esse tic-tac, que às vezes me assusta. Você já ouviu dizer, possivelmente, que o tempo é eterno? Nós brincamos aqui, eu falei, né, que parece que passa rápido demais, mas pare para pensar. O tempo não passa, o tempo é eterno. Quem passa somos nós. Dia após dia, eternidade a eternidade, Deus criou esse tempo, ele não passa, ele não acaba. Nós é que vamos passando sem perceber. O tempo está aí, dia, entra noite, vai-se noite, e o tempo continua, mas nós vamos passando. Nós veremos aqui, uns por sua saúde, sua condição física, sua genética boa, qualidade de vida, chegam aos 70, 80, aos 100, não passamos disso. Você conhece alguém aí com 140 anos? 130, 120? É muito rápido. E aí a gente às vezes vive no automático. Às vezes a gente parece, eu mesmo, às vezes eu peço perdão a Deus, porque às vezes eu pareço que eu sou um ser humano autônomo. Pareço que eu dependo de mim, é eu mais eu, e só eu, e passam-se os dias, passam-se as horas. Se brincar, eu não penso nem em Deus. Eu não agradeço nem o café da manhã, nem a hora de deitar. A correria é tão grande, frenética, o desespero, os prazos, os compromissos, as necessidades, que às vezes passa o ano, a gente não percebe. E quando a gente vai ver o que eu fiz para Jesus em 2023, o que eu melhorei, o que eu cresci, o que eu aprendi, o que eu contribuí, o que eu fiz dessa minha vida, que tem passado tão depressa. Meus irmãos, nós estamos presos a essa lei, essa grandeza física do universo, que é o tempo. Não tem como escapar disso. Não adianta a gente, isola isso, não fala de morte. Não adianta, a gente precisa ser realista, encarar os fatos, é isso, a gente caminha nesse sentido. Nós fomos imersos nessa plataforma, nessa esteira chamada tempo. Foi-nos imposto pela vida, os instantes, os prazos, as medidas, os ciclos, o tic-tac do relógio. E a partir da nossa fecundação no útero da mãe, o relógio da vida, da nossa vida,
dispara o cronômetro. 9 meses depois, somos expulsos do organismo da mãe para fora. E aí a gente começa a viver os nossos ciclos, os nossos períodos. Ontem eu era um jovem, um adolescente, hoje já estou um tiozão, os caras me chamando, ô velhinho, ô tiozão. Parece que foi ontem. E aí a gente começa a viver os nossos ciclos, olha lá, o irmão deu risada ali. É assim. E aí a gente começa a viver os nossos ciclos, 9 meses, vem a infância, vem a juventude, vem a velhice, nós aprendemos a chorar, nós aprendemos a falar, nós aprendemos a andar, nós começamos a interagir, nós evoluímos, nós experienciamos, vivemos experiências, nós desfrutamos, começamos a desfrutar do dom da vida, da graça que o Senhor nos dá. E aí nós iniciamos a nossa jornada aqui nessa terra, nesse planeta Terra. Aquela vidinha que começa uma semente lá no útero da mamãe. E quando a gente pensa que não, estamos nós aqui hoje. Crescendos e crescidos, aprendendo e vivendo as nossas experiências nessa terra. E prosseguimos a passos largos na estrada da vida. Não é assim que todo mundo fala, a estrada da vida? E aí ontem eu pensando nesse assunto, me veio uma música que eu escutava quando era criança. Meu pai, eu acho que o Flávio já ganhou ali. Meu pai, ele ouvia bastante uma música sertaneja que fez muito sucesso. Milionário e José Rico, fala sobre a longa estrada da vida. Vou correndo e não posso parar. E aí ele fala, não vou cantar aqui porque eu não sou cantor, não sei cantar. Ele fala que as vistas escureceram e o final da corrida chegou. Poesia, pura realidade. Nós começamos a nossa caminhada nessa terra. E durante esse percurso, durante essa caminhada proposta que o Senhor tem para mim, para você, nós passamos por lugares que nós nem queríamos ter passado, caminhos que nós nem queríamos ter conhecido. Como eu coloquei aqui alguns caminhos, o caminho chamado o caminho da tristeza, o caminho do choro. Quantas pessoas estão passando nesse exato momento na sua caminhada do choro, do abandono, está vivendo passo a passo o caminho do luto? Quantos estão percorrendo em 2024 e irão percorrer o caminho das decepções? Quantos vão percorrer o caminho do medo, das tristezas, do abandono, do cansaço da vida? Mas nessa manhã o Senhor nos manda prosseguir, caminhar, porque vai chegar um momento que nós vamos encontrar outros caminhos. Então, irmãos, nós encontraremos esse percurso. Quantas ruas que nós detestaremos. A caminhada da vida não é fácil, tem buracos, tem espinhos, tem pedras. E esse caminho faz parte do nosso progresso, do nosso amadurecimento. E muitos outros caminhos a mais que a gente pode imaginar, que se possível fosse, nós não passaríamos de forma nenhuma. Mas em compensação, irmãos, existem outros lugares, outros caminhos que nós vamos passar e que passamos, que nós queríamos até estacionar, e de lá não sair nunca mais. Morar para sempre no caminho da felicidade, no caminho do prazer, lugares chamados de o caminho da alegria, a estrada das vitórias, a rua das conquistas, o caminho do amor, o dia do seu casamento. A mulher sonha, a jovem sonha isso, desde que nasce a mãe alimenta esse sonho. E quando chega o dia, é estresse,
é um gasto terrível, mas é o sonho, é o dia mais feliz da noiva. Ah, se ela pudesse parar e congelar nesse dia. Caminhos que a gente percorre, que a gente jamais queria sair dele. O nascimento de um filho, que alegria. Ah, se nós pudéssemos viver todo dia essa alegria. Mas a vida vai passando e nós vamos seguindo. E a vida continua. E o tic-tac ressoa em nossos corações, na eternidade, no universo, sem parar. Mas, irmãos, em meio a esse caldo de experiências e sensações, o tempo continua passando. Tic-tac, estamos continuamente, dia após dia, caminhando para a linha de chegada. Perguntaram a certo pensador: quantos anos você tem? Já ouviram essa? Perguntaram por certo sábio pensador, um homem já vivido: quantos anos você tem? E respondeu o pensador: nenhum, pois os que já vivi não os tenho mais. Sabe a resposta, né? Quantos anos você tem, irmão Paulo? 52. Não tenho, eu já tive. Quantos anos você tem, irmão Paulo? Como eu falei aqui, nenhum, não sei. Não sei se chega o 2025. Uma reflexão para a gente valorizar esse fôlego que o Senhor colocou nos nossos pulmões. Caminhando para o final da nossa reflexão aqui nesse primeiro domingo de 2024. Salmo 90 é uma reflexão sobre a finitude, sobre a fragilidade do homem. É um salmo sombrio, não é? Fala de imortalidade humana. Ah, bate aí na madeira, isola. Muitos, a grande maioria, não sequer, nem tocam nesse assunto. Preferem viver a negação. Uma vez eu falei numa igreja, preguei numa igreja, falei mais ou menos sobre isso, falei sobre os dias, quando eu terminei de pregar não, foi me dada uma oportunidade rápida, o pastor ele não gostou, ele pegou o microfone e me corrigiu. Eu quero viver, eu vou viver até tantos anos, e pá, e pulando num pé só, e não sei o quê. Muitas pessoas preferem viver negando que um dia nós passaremos. Preferem viver no mundo de fantasias, como se nunca fôssemos morrer. Romantizam a vida, o fato da morte. Esquece isso, vamos tocar a vida, eu não sei, não me interessa viver. Mas e aí? O dia vai chegar para todo mundo. Entram em desespero, pânico, pois tudo que somos desaparece no dia da nossa morte. Mas essa análise pessimista de Moisés não é o fim desse salmo. É apenas uma ponte para nos trazer para a realidade da vida humana, nos ensinando através de sua oração que a verdadeira finalidade da vida humana nessa terra é viver o propósito de Deus e viver para a sua glória. É sobre isso que Moisés reflete. Toda a reflexão de Moisés é para servir de base, de fundamento, que nos apontam que para alcançar a plenitude da vida, para aproveitarmos, para sabermos viver, para pegarmos esse tempo, esses minutos, esse tic-tac, tenta segurar um punhado de água nas suas mãos, tenta. Você vai ver que a água bate aqui, ela escorre entre os dedos e vai-se embora. E é sobre isso que Moisés nos faz refletir aqui nessa manhã.
somente Deus, pedindo a Deus sabedoria e maturidade espiritual, psíquica, um coração aplicado em suas palavras, para podermos viver sem esse peso de crise existencial, vivermos sem perder o nosso tempo. Essa eternidade que nós não conseguimos compreender, esse tempo que escorre entre os dedos que nós não podemos deter. A melhor maneira de não viver em pânico, com medo, ansioso pelo dia de amanhã, é estarmos em Deus, é orarmos como Moisés nos ensina, é refletirmos, é colocarmos o nosso coração na palavra dele, e vemos que, como Moisés, no começo do Salmo 90, ele fala que a habitação, aí Salmo 91 ele fala, o Senhor é o nosso escudo, nosso refúgio, Deus é a nossa habitação. Se a gente parar para pensar aqui rapidinho sobre a vida de Moisés, irmãos, Moisés ele nasceu, ele nem teve o lar, ele não conviveu com a sua família de sangue, ele foi colocado naquele rio, ele foi adotado pela família, lá pela filha de Faraó, viveu 40 anos no Egito, num palácio que não era dele, não era a casa dele. Depois de lá ele foi para onde? Para o deserto, pastorear ovelhas, mais 40 anos numa terra que não era a sua casa, não era a sua habitação, não era o seu povo. Depois disso, ele viveu mais 40 anos, vagando pelo deserto, um lugar que não era seu. Moisés morreu e não entrou na terra prometida. Viveu todo esse tempo sem ter um lugar, uma casa, para chamar de sua casa. Mas ele nos ensina e diz assim: ó Deus meu, Tu és a minha habitação, a minha casa, a minha moradia, e o que mais importa para mim e para você, irmãos, não é se vamos romper 2024, se eu vou viver 100, 90 anos, não, o melhor para nós, o que nos alegra, é que a nossa habitação é o Senhor, e aonde Ele está, nós estaremos com Ele, sabe aonde? Na eternidade. Quando esse tic-tac do nosso coração, da nossa vida se esgotar, o coração parar, nós estaremos com Ele na eternidade. Lá não terá mais estrada que vai doer, momentos tristes, lá não vai ter mais relógio, lá não vai ter mais aflição, não vai ter mais luto, não vai ter mais doença, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais preocupação, porque estaremos com o Criador, com o Senhor, de eternidade a eternidade. Feliz 2024, Igreja Abrace. Mais um ciclo é chegado, mais uma estação em nossas vidas. Aliás, 2024 é um presente de Deus, é uma dádiva que Ele concede a você que nos assiste, a mim. Recebemos o presente, meia-noite, há 6, 7 dias atrás, o Senhor nos presenteou com mais 365 oportunidades. Hoje, 358 oportunidades. Então eu quero chamar você para essa reflexão nessa manhã. Esqueça o tempo, esqueça o tic-tac, esqueça 7 dias que já passou. Essa semana mesmo eu estava pensando, 7 dias já se passaram do ano novo. E o que eu e o irmão Paulo fiz? Nada até agora, só digerindo a carne do churrasco que eu comi, o refrigerante que eu tomei, e o tempo passou. Já foi 7 dias, já foi uma semana. Daqui a pouco, nós estaremos aqui novamente, desejando Feliz Natal, desejando Feliz Ano Novo. E aí eu vou olhar para trás e vou pensar, meu Deus, não foi 7 dias, foi 364 dias que se foram de novo.
e o que eu fiz, e o que eu melhorei, aonde eu amadureci, o que eu construí, quais foram as minhas obras. Novas oportunidades para melhorarmos como cristãos. O que você fez com as oportunidades que passaram em 2023? Quero convidar você, a mim também, o primeiro sou eu, a aproveitar esse ciclo para servir melhor ao Senhor. Viver 2024. Essa palavrinha em português me chamou a atenção estudando sobre isso. Viver, 2 sílabas. Passado, já vimos 2023. Vamos viver, vamos ver o que tem por vir 2024. Vamos observar, vamos analisar, vamos ver o que queremos para 2024. Se nós não nos mexermos, se nós não começarmos a caminhar, sabe o que vai mudar em 2024? Somente a folhinha lá na parede. Vai tirar 2023 e colocar 2024. Se não, se depender de mim, e eu não fizer nada, se eu não me ater, 2023 vai ser igual, ou 2024 vai ser igual ou pior que 2024, que 2023. Fiz a confusão, agora os irmãos entenderam. Meus irmãos, a Regimara colocou aqui o tema sobre propósito. E é justamente isso que eu quero encerrar aqui essas palavras nessa manhã. O ponto de partida do nosso propósito de vida é Deus. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a festinha, não é sobre 2024, 2023. Para Deus isso aí não existe, não tem diferença nenhuma. O propósito de sermos colocados aqui nesse planeta, está aqui nessa manhã, aqui nesse pedacinho desse globo terrestre, sentado nessa cadeira, aqui em pé com esse microfone, não é sobre mim, é algo muito maior, é o propósito dele, propósito divino, propósito de Deus para a minha vida. E nós vivemos às vezes uma vida totalmente perdida, errada, caminhamos e vagamos como aquele povo lá no deserto, 40 anos a vida passa e nós olhamos para trás e não construímos nada. Sabe por quê? O nosso ponto de partida começa no lugar errado, começa em nós mesmos, e aí não tem como dar certo. O ponto de partida da caminhada do ser humano aqui nessa terra é Deus, é sobre Ele, é tudo por Ele e tudo para Ele. Os irmãos lembram aí quando nós começamos os GC, os grupos de convívio, foi o nosso primeiro assunto, né? Uma vida com propósito. Então medite sobre isso. Então, meus irmãos, Deus nos dá em 2024 uma oportunidade, 365 oportunidades. Que este ano nós possamos trabalhar mais para o Senhor, que em 2024 nós possamos orar mais, que em 2024 nós possamos jejuar mais, que em 2024 nós possamos estudar mais a Bíblia. Tem um propósito aí do irmão André aí, muita gente se cadastrando aí, entre nesse propósito. Talvez você sozinho não vai conseguir, mas junta com essa galera aí e comece a fazer essa jornada de leitura da Bíblia. 2024 são 300 oportunidades para a gente louvar mais ao Senhor, para a gente agradecer mais ao Senhor, 360 oportunidades para nós amarmos mais o nosso próximo. 2024, muitas oportunidades para nós sermos melhores pais, oportunidade de ser melhor esposa. 2024 são 300 e tantas oportunidades de você ser o melhor filho, 300 e poucas oportunidades de você ser melhor marido, melhor esposa, melhor pastor, melhor ovelha, melhor crente. 2024, tantas oportunidades que o Senhor nos dá,
até para ofertar mais na casa do Senhor, para dizimar melhor. As necessidades da igreja estão aí, como nós estamos vendo, são oportunidades que o Senhor nos dá em 2024, para trabalharmos, para retribuirmos a Ele, dízimos, oferta. E como nosso pastor fala, não é quando fala só em oferta e dízimo, não é só dinheiro, é o nosso tempo, é o nosso trabalho, é o nosso suor, é a nossa prestação de serviço, é a nossa oração, é o nosso louvor, é a nossa vida por onde quer que nós passarmos. Então, irmãos, que 2024 seja e é o ano da oportunidade para mim e para você. Afinal de contas, quando se trata de reino dos céus, é tudo sobre Ele, tudo para Ele e tudo por Ele. Amém? Agradeço esses momentos que me foi confiado aqui, essa oportunidade. Quero pedir aos irmãos que continuem orando pelas nossas vidas. Ore pela minha esposa, a irmã Sandra. Alguns sabem aí, né, viram no grupo da igreja, minha sogra passou por uma amputação, precisou, por devido a diabetes, amputar uma perna, uma parte da perna, né? E aí é um período difícil, irmãos, e eu estava refletindo sobre isso, justamente sobre as oportunidades. Minha esposa estava com a minha sogra no hospital, internada, ficou alguns dias antes de fazer essa cirurgia, e ela com o pé todo, como é que chama? Acho que é gangrenado, né? Gangrenado, que estragou, deteriorou o pé dela, e o médico já tinha dado a notícia que ela iria amputar aquele pé. Veja só, irmãos, falando sobre tempo, sobre oportunidade aqui. E a Sandra me ligou e falou, um dia antes da amputação, a Sandra caminhou com ela para o banheiro, do quarto para o banheiro, tomar banho, entrar no jejum, para a cirurgia acontecer no outro dia, cortaram o pé dela no meio da canela, foi em 2 fases. Vejam bem, para a gente pensar essa semana aqui melhor sobre a nossa vida. A Sandra apoiou ela de um lado e ela mancando com aquele pé que não podia pôr no chão. E aí, irmão, sabe o que ela falou? A mãe falou para a filha. No meio do caminho ela olhou e falou, essa é a minha última caminhada com o meu pezinho. Triste isso, irmãos. Triste demais. E eu já conheci muita gente, já convivi com muitas pessoas, já visitei muitas pessoas no hospital, em casa, numa cama, e muitas pessoas, sabe o que me diziam? Irmãos, eu aqui nessa cama, sem poder me levantar, nem sei se saio mais desse lugar, vivo desse hospital. No horário do culto, eu olhando esse relógio na parede, eu lembrava que nesse horário, eu estava lá na igreja, orando, cantando e louvando ao Senhor. E quantas vezes o Senhor me deu a oportunidade e eu não fui, eu não quis, eu preferi estar em outros lugares, preferi a festa, preferi ficar em casa para descansar. Mas hoje eu estou aqui. Mas se Deus me der a oportunidade novamente e me tirar desse leito, eu prometo que eu vou caminhar, que eu vou servir, que eu vou ser melhor. Então fique com essa palavra no seu coração, com essa experiência, com essa reflexão, que nós possamos entrar 2024 de verdade, aproveitar essas oportunidades, porque o dia de amanhã não nos pertence. Amém.